professores, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia, PCNP de Tecnologia, e estou aqui mais uma semana para realizar o ATPC junto com meus colegas PCNPs aqui do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, região de Limeira. Bom, antes de eu apresentar essa lindíssima que está aqui do meu lado, deixa eu colocar para lembrá-los do seguinte. Lembrem-se que o equipamento de vocês tem botão de volume. Então, antes de questionar, verifique se o som está adequado, se está no volume adequado aí no seu equipamento. Seja smartphone, notebook, desktop, seja sua Smart TV, se você está em teletrabalho, de repente, né? Verifique o som, tá bom? E lembrando também que dá para você colocar este vídeo em tela cheia, certo? Você coloca lá, se eu não me engano, é um ícone que tem 4 cantinhos, como se fosse um quadrado. E aí, quando você toca nele, ele amplia a tela e ele fica na posição horizontal. Você só tem que virar seu equipamento, tá bom? Verifique isso também, certo? Vamos, então, para o tema de hoje. O nosso tema hoje é Café com Educação Especial, da matrícula à sala de aula. Bom, nós estamos hoje com a PCNP de Tecnologia, não, que sou eu, né? A PCNP de Educação Especial, Michele Fontoura. Está aí na tela para vocês os dados, os contatos institucionais, para você conseguir falar com a Mia, entrar em contato com ela, tá bom? Nós temos o e-mail institucional, que é o michelefontoura@professor.educacau.sp.gov.br. Lembrando que o Michele é com 2 L, tá bom? E temos também o telefone dela aqui no núcleo pedagógico, tá? O da mesa dela, que é o 19 3404 2956. Tá bom? E também lembrem-se que se você ficar com alguma dúvida até o final desse ATPC e ela não for sanada, você pode enviar no link de dúvidas, bit.ly/fiquei com dúvida. Lembrando que não é o WhatsApp, tá, galera? A mensagem não chega automática, não é instantâneo no seu... quando você enviar a sua dúvida, né? Então, ao final da semana, quando é na sexta-feira, nós compartilhamos, então, as dúvidas com os PCNPs formadores e aí eles enviam a resposta diretamente no seu e-mail, tá bom? Então, as respostas começam a chegar na semana seguinte de quando aconteceu a série de ATPCs. Tudo bem? Então, a partir da semana que vem, vocês estarão recebendo as respostas no seu e-mail, tá bom? Bom, vamos falar então, Mi, da pauta de hoje, né, dos nossos objetivos, vamos. Tá bom? Ai, Mi, eu não deixei você se apresentar. Fica à vontade, Mi. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Como a Leli falou, meu nome é Michele, né? Tô aqui com vocês já faz um tempinho, né, na Educação Especial e tudo. E nós preparamos uma mesa linda para vocês, porque vocês merecem. E para falar desse tema tão especial, que é a educação especial. E esperamos que nesse dia, né, nessa manhã, nessa tarde, que vocês estarão estudando conosco, né, nessa orientação técnica, nesse ATPC, que vocês se deliciem desse tema conosco, de uma maneira bem descontraída, bem gostosa mesmo, a gente abordar esse tema, que muitas vezes é pauta de tantas dúvidas de vocês, tá? E vou estar à disposição, após a ATPC, como a Leli falou, para estar respondendo todas as dúvidas. Mas acredito que muitas serão resolvidas aqui mesmo, tá? Sejam todos muito bem-vindos e é um prazer tomar esse cafezinho com vocês. Sejam muito bem-vindos. Maravilha, e você não fique com vontade, viu? Você pode pegar o seu cafezinho mesmo, se você estiver na escola, né? Pega lá aquele cafezinho pedagógico, as bolachinhas pedagógicas e bora aproveitar esse ATPC junto com a gente, tá bom? Vamos então para os objetivos da nossa pauta de hoje. Bom, o primeiro é conhecer as definições e características do público-alvo da educação especial por especificidades. E o segundo, conhecer as possibilidades de auxílio no processo de ensino e aprendizagem em classe comum dos estudantes, público-alvo da educação especial. Esses são os 2 temas que nós vamos tratar hoje, tá bom? Mi, resumidamente, o que é a educação especial na rede estadual de ensino? A educação especial, ela
ela é vista transversalmente. Então, ela passa por todas as modalidades de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, tá bom? Então, ela está permeada, ela está junto da educação básica, tá bom? Certo, nós preparamos também um slide para mostrar, Sim. então, e fazer essa ilustração, Sim, né, fazer Mi? essa ilustração, que essa educação, a educação especial, ela está desde o nível infantil até o ensino superior. Então, em todas as modalidades de ensino, nós podemos atender a educação especial. Certo. Então, vamos para a primeira parte do nosso ATPC. Os professores da rede perguntam. Mi, nós separamos, então, algumas questões, né, que os professores geralmente fazem para você, PCNP de Educação Especial aqui do nosso núcleo, e também para os PCNPs que acompanham as escolas. Vira e mexe, a gente recebe algumas perguntas e a gente fez essa coletânea para tentar sanar, assim, em massa agora, né, essas dúvidas, tá bom? Já pega o seu caderno de bordo, o seu caderno de anotações, para você registrar tudo que for pertinente aí para você atuar na sala de aula com os seus estudantes que estão vivendo a inclusão. Certo, Sim, Mi? sim. A educação especial, quando a gente chega a falar desse público-alvo, né, nós temos uma resolução que nos ampara, que é a Resolução 68 de 2017. E ela classifica alguns como deficientes, né? Que é a deficiência visual, a deficiência física, a deficiência intelectual, a deficiência auditiva, o transtorno de espectro autista e os superdotados e talentosos. Também temos a deficiência múltipla, que no caso é a surdo-cegueira, também classificado como deficiente. Quando a gente fala de múltipla, é mais de uma deficiência. E nós temos a nomenclatura, né, que é muito importante ser usada. Não se usa mais portador de deficiência, aluno com necessidades educacionais especiais, e sim aluno com deficiência, tá bom? Certo. Nós colocamos aqui, então você já respondeu a nossa primeira pergunta, né? Quem são os alunos com deficiência? Olha só, todas essas informações nós preparamos um slide especialmente para disponibilizar para vocês, tá bom? Esse da nossa transmissão, nós deixamos ele mais enxuto, né? Mais limpo visualmente, porém todas essas informações estarão no PPT separado exclusivamente para vocês, inclusive é esse daqui, ó, esse papeizinho que vocês estão vendo a gente passar, tem todas essas informações, tá bom? Nós vamos compartilhar com vocês, certo? Então, esses são os alunos com deficiência, conforme a apresentou. Vamos para a nossa próxima dúvida, que os professores comumente perguntam. Michele, a escola pode recusar a matrícula destes alunos por falta de condições ou preparo dos professores e tentar encaminhá-los às escolas próximas que já desenvolvem esse tipo de atendimento? Ou seja, chegou um aluno lá com deficiência e a escola pode não receber esse aluno? Dizer, os professores não estão preparados, então eu vou indicar a escola tal, porque lá eu sei que tem o professor que pode atendê-lo. Não há nenhuma, nós não temos nenhuma margem ou algum adendo dentro da legislação que nos ampare a isso. Tanto a LDB quanto a LBI, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Inclusão, tá? A 68, a 71, são várias legislações que nos amparam, dizendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente e que em nenhum momento a criança ela pode ficar fora da escola, tá? Então, eu não posso recusar a matrícula dessa criança. Não tenho preparo? Deve se preparar para receber. Na antiga nomenclatura, né, quando se iniciou-se ainda, né, a integração, a escola se preparava, na verdade, o aluno se preparava para ir à escola. Hoje não. Com a inclusão, a escola tem que estar pronta para receber esse aluno.
tá? Legal. Mi, nós separamos um slide, eu acho que esse é legal a gente já compartilhar com os professores, para eles já anotarem, né? Isso. Quais são, então, a parte de legislações, resoluções que amparam essa questão da escola pra vocês, negar a matrícula. A Constituição Federal, né? A LDB, a Resolução 11, a Resolução 68, a Instrução 14, que eu não citei, mas está aí anotadinho. Tá bom? Ótimo. Não podemos, de forma nenhuma, negar em nenhum momento o atendimento a esse aluno, tá? Nós devemos fazer a matrícula. Certo. Próxima pergunta, Mi. Quando um aluno deficiente é matriculado, qual é a primeira coisa que a escola deve fazer? E isso é uma pergunta muito interessante, porque às vezes chega lá o aluno, ele é matriculado na unidade escolar, e aí depois vem as dúvidas. E aí, o que a gente faz primeiro, meu Deus, esse aluno primeiro prepara a sala? Qual que é o procedimento, Mi? A primeira coisa que a escola deve se pensar, eu recebi aquele aluno, eu não posso negar a matrícula. Então, a partir do momento que eu recebi o aluno com deficiência, eu preciso anexar os laudos médicos. Se for deficiência intelectual, que é o único, né, que difere dos outros, ele precisa ter o parecer psicológico mais o parecer pedagógico. Não desvalida o outro. São os dois juntos. Então, para ter o diagnóstico fechado de deficiência intelectual, eu preciso de ter o parecer psicológico, que no caso são avaliações psicológicas, tem várias avaliações que elas fazem, tá? Para a questão do QI, para ver o retardo mental, déficit da deficiência e tudo mais, tá? Mas o parecer pedagógico, que é feito pela professora da sala de recursos ou pela própria coordenação na hora que recebe esse aluno deficiente intelectual, tá? Então, eu recebi esse aluno, eu não neguei a matrícula. No primeiro momento, eu falo, olha, ele é deficiente. A senhora tem os laudos? A senhora tem laudo médico? Qual o tipo de deficiência que seu filho possui? Aí ele vai falar que tipo que é e nós temos em posse os laudos, né? No caso do DI, é isso que nós precisamos fazer. E aí nós incorporamos no prontuário do aluno. Então, todas as deficiências, deficiência física, visual, auditiva, transtorno de espectro autista, superdotado e talentoso, todos esses nós vamos precisar do laudo médico. O deficiente intelectual, que difere, que tem muitos também que tem já o laudo médico, não tem problema, mas o que não tiver a avaliação psicológica e pedagógica, é o que valida segundo a 68 de 2017, para que esse aluno seja classificado como deficiente intelectual. Então, eu tive em posse esse laudo, né, esse parecer psicológico e a avaliação pedagógica, eu anexo no prontuário desse meu aluno. Tá? Certo. Então, Mi, vamos falar assim sobre a questão dos laudos. Vamos esmiuçar um pouquinho. A gente vai falar sobre os laudos para o deficiente físico, o laudo para o deficiente auditivo, deficiente visual, o TEA. Então, vamos por partes. Vamos colocar na tela para os professores poderem acompanhar. Olha só, primeiramente, então, a gente vai falar do DA, o deficiente auditivo. Do que ele necessita? Sim. O deficiente auditivo, ele tem que ter uma audiometria, que é próprio, que fonoaudiólogo faz. Ele mede a quantidade de decibéis que aquele aluno tem de perda auditiva. E aquilo nos dá a informação se aquele aluno é surdo, severo ou profundo, tá? Dos dois ouvidos, para ele poder ter direito ao intérprete de Libras, no caso, né? E sempre que eu for oferecer para ele, porque ele veio e fez a matrícula, ele é deficiente auditivo, aí a mãe já me entregou a audiometria, eu percebi que ele tem uma surdez severa, que é sempre acima de 40 decibéis, então eu tenho um laudo em mãos. E também, normalmente, se ele tem audiometria, ele também vai ter o laudo médico dizendo que ele é surdo, severo e que ele precisa de um meio de comunicação. Baseado no meio de comunicação que os pais, que o responsável por aquele aluno, ele quer e ele aceita para o seu filho, aí nos enviado para a diretoria de ensino, né? É enviado para nós
toda a documentação para ser atribuído um intérprete de Libras. Não é porque ele é surdo que ele já deve ser oferecido a ele a intérprete de Libras. Não, porque muitos pais, eles não fazem a opção da comunicação através da Libras. Tem alguns pais que preferem a oralização, ou tem alguns pais que preferem que os surdos aprendam de outra forma de se comunicar, que não seja a língua brasileira de sinais. Por isso que toda atribuição nós mandamos para cá, nós mandamos para as escolas pedindo que venha junto do papel de atribuição das aulas que deverão ser atribuídas, a anuência dos pais. Isso é muito importante, porque o pai, ele dá anuência em tudo. Se ele vai participar da sala de recursos, ele tem que dar uma anuência. Nós vamos mostrar mais para frente o site da diretoria de ensino, onde tem todos esses documentos em formato de Word que vocês vão imprimir. É o termo de consentimento. Para ir a uma sala de recursos, frequentar uma sala de recursos, o pai tem que dar uma anuência. Para ter o intérprete de Libras, tá, auxiliando o aluno, dando voz ao aluno durante as aulas, nós temos que ter a anuência dos pais. Para o PAE, que é o profissional de atendimento escolar, tem que ter anuência dos pais, tá bom? E no caso do deficiente físico, eu já fiz essa pesquisa, eu tenho a anuência do pai, né, do caso da deficiência auditiva, me desculpe, eu tenho a anuência do pai que ele quer um intérprete de Libras, essa é a opção de comunicação, então eu envio essas aulas para atribuição e vai ser atribuído um intérprete para aquele aluno, tá? E depois do intérprete de Libra, deve ser oferecido o termo de consentimento, que é para o aluno frequentar a sala de recursos. Que a sala de recursos é oferecida onde tem espaço físico, né? Nós temos várias salas de recurso que atendem a deficiência auditiva, né? São, agora de cabeça eu não vou saber quantas são, mas nós temos as salas de recursos para deficiência auditiva, porque nossas salas são específicas da área, e na ausência do espaço físico, deve-se optar pela itinerância. O atendimento itinerante, o posto itinerante, é aquele posto que você não tem espaço físico na sua escola, né? Principalmente as PEIs, por exemplo, né? Vamos falar das PEIs. Elas são escolas que os alunos não conseguem se deslocar até o William, que tem a sala de TEA, que tem a sala de DI. Então, a professora especialista em deficiência auditiva vai até a escola para dar o atendimento a esse aluno deficiente auditivo, devido a não ter espaço. Se a PEI tiver espaço, é bem melhor a sala de recursos. Por quê? Porque a sala de recursos é da escola. O posto itinerante, enquanto estiver o aluno, a gente tem o posto itinerante. Quanto o aluno se formou, terminou a 3ª série do ensino médio, nós não temos mais o posto itinerante, tá bom? E o CID utilizado é sempre o H53, H54, tá? Para classificar esse aluno surdo, tá bom? A deficiência física o próprio nome já diz, né? É a mobilidade reduzida, tá? Então, ele necessita, sim, de laudo médico, classificando, né? E no caso da impossibilidade, né? Na hora que ele chegou para a matrícula, nós vamos entregar o termo de consentimento para ele, para o responsável. O responsável vai dizer que quer a sala de recursos, nós vamos dizer para ele aonde nós temos essas salas que nos atende, né? Que nesse caso ainda em Limeira nós não temos a deficiência física, nós temos muito PCs paralisados cerebrais que tem junto, associado a deficiência física, a deficiência intelectual. Então nós encaminhamos, porque a deficiência intelectual é a que mais precisa de auxílio, a sala de deficiência intelectual, tá bom? Mas no caso da deficiência física, deve ser oferecido a sala de recurso, e no caso do pai aceitar isso, ele preenche o termo, que ele aceita a sala de recursos. A coordenação da escola, o próprio GOI da escola que está recebendo esse pai, diz a ele aonde tem essa sala e o encaminha para essa escola. Chegando lá, ele matricula, tá? Na ausência do espaço físico da sala de recurso para deficiente físico, então a minha escola tem muitos deficientes físicos, mas nós não temos espaço, né? Então,
vale o posto itinerante nessa situação especificamente, tá bom? E no caso da necessidade de um PAE, que é o antigo cuidador, é o profissional de atendimento escolar, ele recebeu esse nome baseado na resolução 68, no artigo 13, onde hoje ele pode entrar em sala de aula, não para lidar com aspectos pedagógicos, né? Com funções pedagógicas, mas sim para organizar o material, auxiliar o deficiente físico no material que cai, ajudar ele a pegar um caderno e colocar sobre a mesa, ajustar a postura do deficiente físico, tá? Então, para isso tudo, esse PAE, ele pode ser solicitado, tá bom? Legal. E aí é feito um processo no próprio site da diretoria de ensino, documento de solicitações, é feito esse processo onde o pai também dá a anuência que ele quer o PAE para o filho dele, e aí ele envia para a diretoria de ensino, aos nossos cuidados, nós vemos a necessidade, o CID 74, o CID 72 e tudo, e a gente anexa e dá o nosso parecer favorável e envia para a escola de vocês esse PAE que vai auxiliar nessas atividades, né? Que ele vai estar em todos os ambientes escolares, inclusive na troca de fralda, material, troca de fralda, banheiro, higiene, alimentação, tá bom? Certo. No caso do deficiente físico e outras deficiências também que necessitam, mas nós vamos falar mais para frente, tá bom? Sim. Vamos falar então do deficiente visual, Mi. Qual é o laudo médico que é necessário para um aluno ser considerado, então, aí para ser recebido na escola? Qual laudo tem que ser anexado ao prontuário do estudante? Sim, então chegou até a minha escola o aluno deficiente visual, que pode ser cego ou com baixa visão, tá? Então ele necessita do laudo médico, onde vai dizer qual a acuidade visual, qual o campo visual que ele enxerga, qual o tamanho da letra específica para ele. Tem muitos baixa visão que enxerga melhor do preto no branco, aí tem outros que é branco no preto. Isso tudo, quem vai nos dar as informações é o médico, o oftalmologista com que ele vai, tá? E aí ele vai colocar lá a letra, a fonte, normalmente é Verdana, acima de 20, tá? 24, que eles conseguem enxergar o baixa visão, tá? E também deve ser solicitada uma sala de recursos para esse aluno, se vocês perceberem que ele tem dificuldades na aprendizagem, necessita desse apoio suplementar, tá bom? Aí solicitado, o termo é o mesmo de consentimento, onde o pai deve assinar sempre todas as modalidades, tá, da educação especial. Tem que ter a anuência dos pais. O PAE é ótimo, mas tem que ter a anuência do pai. A Libras, nossa, a intérprete de Libras, ela dá voz ao aluno surdo, mas nós temos que ter a anuência dos pais, que às vezes não é essa forma de comunicação. A mesma coisa, o aluno com baixa visão e o aluno cego, tá? Normalmente, eles já vêm com o material deles, né? Tem alguns que usam a máquina Braille, tem outros que têm o material ampliado e tudo mais. Tem vindo da secretaria arquivos. Agora nós tivemos o Aprender Sempre, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio. Eles estão ampliando os arquivos, né? E a promessa do Estado da secretaria, né? É que venham os tablets para esses alunos, para que eles possam utilizar esses drives, né? E arquivos que vêm, para que eles possam ampliar na altura, colocar a cor que eles precisam e ter isso facilmente em mãos. Enquanto isso não chega, a gente precisa adaptar, tá? Colocar na fonte que ele necessita e perguntar a eles, ficou bom? Assim fica bom para você? Assim, tá bom? Você consegue enxergar? Ele mesmo vai te dando as dicas do que melhor oferecer a ele, tá bom? E também gravar as aulas, pedindo-se permissão aos professores da sala, que tem esse aluno com baixa visão ou cego, tá? Porque o cego, ali ele tem a máquina, ele consegue, enquanto o professor está falando, e ele tá ali com a máquina Braille dele. Mas o baixa visão, nem sempre ele consegue acompanhar em tempo hábil e escrever
né? Porque às vezes o campo visual é aqui, ele pega a caneta, ele tenta escrever. Então, pedindo-se permissão ao professor, pede para gravar a aula, né? E a aula gravada, o aluno, com tranquilidade em casa, ele pode transcrever o que foi colocado na lousa para ele. Ou o professor, à medida com que ele for escrevendo na lousa de forma mais pausadamente, falando em voz alta, que os alunos conseguem ir acompanhando no ritmo da aula, tá? Também pode ser oferecido a sala, deve ser oferecido a sala de recursos para esses alunos, tá? E na impossibilidade desta, a itinerância. Normalmente eles vêm com CID, com H53 e H54, tá bom? Certo. Temos o transtorno de espectro autista, né, que tem aparecido muito na rede, né, e a gente tem expandido muitos atendimentos nessa área, tá? O transtorno de espectro autista, ele é classificado como deficiência, ele é um transtorno mesmo, né? E que o aluno vem às vezes classificado como síndrome de Asperger, que é um outro tipo de autista, transtorno desintegrativo da infância, também é TEA, tá bom? E ele necessita do laudo médico. E em seguida, depois dele assinar o termo de consentimento, ele deve ser encaminhado para uma sala de recursos, que aqui em Limeira nós temos no William, temos também no Otávio Pimenta Reis, que são salas exclusivas que atendem TEA. Em Iracemápolis, nós vamos ter no Cesarino Borba, né? Também para atender manhã e tarde os alunos com TEA, tá bom? E assim nós vamos ampliando. Se você tiver o aluno com TEA, né? E para dar esse atendimento da melhor maneira possível, porque as salas de recursos são elas que fazem essa ponte com o ensino regular. Eu vou falar mais para frente do tanto que é importante o AEE para a sala de aula regular, tá bom? Então, precisando também para o TEA, pode estar fazendo a requisição do cuidador, do profissional de atendimento escolar, que a gente vai estar, se vocês solicitam, e a gente vai estar encaminhando esse profissional para melhor atender vocês na unidades escolares, tá? Certo. Bom, nós vamos falar então agora do laudo para o deficiente intelectual. Como que funciona? É o único que é um pouquinho diferente. Eu deixei ele por último, porque é o que mais a gente tem, né? Também é o maior número de sala que nós temos, né? Nós temos em todas as cidades. Precisamos abrir em Cosmópolis, né? Mas, e o restante nós temos em quase todas as cidades. Então, esse deficiente físico, esse deficiente intelectual, ele necessita do laudo, parecer psicológico. Eu não vou falar laudo, eu vou falar avaliação psicológica, porque não é simplesmente um relatório da psicóloga. Relato que fulano de tal tem o CID 70, classificado como retardo mental. Não. A avaliação psicológica, ela é feita de vários níveis em várias etapas. Por isso que ela é contada e classificada como conjunto com a avaliação pedagógica, para esse aluno poder ser inserido não só na sede, mas também ser assistido pela sala de recursos. Então, nós precisamos, para atender esse aluno com deficiência intelectual, ele chegou na minha escola, eu preciso do parecer, da avaliação psicológica e o parecer psicológico. O parecer psicológico é fácil da gente conseguir porque a gente tem as salas de recursos. Então, esse aluno vai ser encaminhado. Então, a professora vai estar cumprindo o anexo 1 e vai estar colocando junto do prontuário do aluno. Todos os deficientes citados anteriormente, laudo médico, termo de consentimento, tudo deve estar anexado no prontuário do aluno de fácil acesso, tá? E no portfólio da sala de recursos, tá bom? E no caso desse aluno, classificando como deficiente, normalmente eles usam algumas nomenclaturas, nem sempre vem como deficiente intelectual, vem como retardo mental, QI abaixo da média, tá? Todas essas palavras são consideradas para classificá-lo como deficiente intelectual. Aí nós classificamos, ele está classificado pelos dois arquivos, que é a psicóloga deu a avaliação, dizendo essa nomenclatura são palavras-chave, retardo mental, QI abaixo da média ou deficiência intelectual. Ela deu essa parte para nós temos o parecer psicológico. Os dois juntos, nós podemos classificá-lo como deficiente intelectual,
tá bom? E assim nós inserimos na sede, tá? E encaminhamos para a sala de recursos mais próxima da sua escola. Eu tô com 15 alunos na minha escola, tô com 10. Você deve abrir a sala de recursos, tá? Para atender, porque a sala de recursos normalmente ela abre para atender a demanda da escola dela. Depois ela amplia para atender a região. Tá bom? Então ela não pode só, ela não deve atender só a sua escola, mas ela pode começar atendendo a sua escola e abrangindo e atendendo as outras escolas da região. Tá bom? Normalmente esse CID ele vem classificado como 70, 71, 73, tá? Que são os alunos com deficiência intelectual. Os outros todos, eu vou citar de novo, o físico, o auditivo, o visual, o multissensorial, que é tanto cego quanto surdo, o surdo cegueira, a superdotação, altas habilidades, todos eles têm que vir com laudo médico. Tá? Não tem o laudo médico, tá citado na sede, liga para essa mãe, conversa com essa mãe, vê se ela tem esse laudo, se ela tem esse parecer, essa avaliação psicológica. O maior caso nosso é o deficiente intelectual, que às vezes está incluído, veio de outra rede, veio incluído na sede como deficiente intelectual e nós não temos nenhum laudo que comprove. Então nós devemos ligar, porque essas crianças elas recebem benefícios muitas vezes, tá? Por serem deficientes. Então ligamos, a mãe também sabe que o filho não é deficiente intelectual, nem sabia que estava classificado e não recebe o benefício, nós vamos retirar da sede porque ele não tem um laudo, não tem um parecer psicológico, né, uma avaliação psicológica junto com um parecer pedagógico que comprove sobre isso, tá bom? Certo. E, Mi, geralmente os professores também perguntam o que deve conter nessa avaliação pedagógica que você até citou em uma dessas deficiências, né? O que deve conter? O que é considerado uma avaliação pedagógica? É o que eu falei anteriormente. Essas questões de que na avaliação do psicólogo é muito importante que ele traga palavras específicas. Então, déficit cognitivo, retardo mental, QI abaixo da média, deficiência mental, deficiência intelectual. Esses são, e tem outros, mas esses são os principais que deverão aparecer nessa avaliação, para a gente poder classificá-lo como deficiente intelectual. Certo. Bom, nós vamos então fazer o seguinte. Vamos para um momento de interação no chat, Mi? Opa, deixa eu voltar a nossa câmera. Nós vamos para um momento de interação no chat, então, 3 minutinhos para os professores colocarem o que eles já estão achando, né? Se apareceu, surgiu alguma dúvida, alguma questão, ou se você já estava por dentro desse tema também. Se você quiser compartilhar alguma experiência bacana que você vivenciou com algum aluno da inclusão, né, Mi? Compartilha com a gente no nosso chat, tá bom? Então, 3 minutinhos aí, tá bom?
Uau, já deu os 3 minutos de interação. Eu vi que vocês participaram bem no chat, isso é muito legal. Nós estamos aqui interagindo também com vocês. Nós vimos que tem alguns comentários que são mais específicos. Esse, por gentileza, algumas dúvidas, mandem no chat, no link de dúvidas, tá bom? Pra gente conseguir responder diretamente para você no seu e-mail, certo? Deixa eu limpar aqui, que ficou molhadinho do café. Bom, vamos então para a próxima pergunta que geralmente os professores fazem. Vamos colocar aqui o PPT. Michele, a diretoria de ensino disponibiliza alguns materiais sobre educação especial? Tem algum lugar específico onde os professores podem achar? Sim. Nós temos, né, por isso que nós colocamos o link aí embaixo, um site da diretoria de ensino, tá? E nesse site da diretoria, ele traz todas as áreas da deficiência, tá? Então, se vocês observarem, vai ter falando sobre legislação, anexo de deficiência auditiva, anexo de deficiência intelectual, superdotados e talentosos, documentos e solicitações. A maioria dos documentos citados aqui, que eu citei, a questão de termo de consentimento, anuência do cuidador, tudo estão dentro desse site da diretoria. É uma página que nós criamos, tá? Dentro do site da Diretoria de Ensino de Limeira. Então, tem lá a página Educação Especial, você clica, tem mais informações, clique aqui, você clica e abre essa página que está aí para vocês. Nesse documento de solicitações é mais para direção, para coordenação e tudo. As outras pastas direcionadas, que são deficiência auditiva, intelectual, TEA, que é o transtorno global de desenvolvimento, deficiência física, superdotados e talentosos, transporte, o atendimento domiciliar, que também nós temos aqui na nossa diretoria, nós atendemos também, são todos voltados para o atendimento educacional especializado. Agora, a pasta documentos e solicitações e a pasta ensino regular, professor sala de recursos, são materiais utilizáveis dentro da sala de aula e que são muitas vezes utilizados pelo coordenador, tá? Porque ali vai falar de flexibilização curricular, o anexo 3, que é preenchido pelo professor, tudo mais, que nós vamos falar mais para frente. E tem também essa pastinha de documentos e solicitações, que é feito muitas vezes pela direção, para solicitar uma sala de recursos, para solicitar o PAE, o profissional de atendimento escolar, tudo em formato de Word. Você clica e ele baixa o documento, você consegue preencher e imprimir, tá bom? Certo. Muitas vezes, a gente ouve alguns comentários assim, que a rede estadual não disponibiliza muitos serviços, né, muito atendimento, não tem uma gama de atendimentos para estudantes da educação especial, e que, na verdade, não está correta essas afirmações, porque a nossa rede estadual, ela disponibiliza de diversos serviços, certo? E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Quais são os recursos disponíveis? Quais são os recursos disponíveis da educação especial na rede estadual de ensino? Sim, tá bom? Esses recursos, eles são disponíveis para o público-alvo da educação especial, para o aluno com deficiência, tá? Então, ele tem o apoio dos professores especializados da sala de recursos. Esse aluno laudado, eu vou falar esse aluno classificado como deficiente, ele deve ser, né? Por isso que a gente falou da matrícula à sala de aula, ele deve ser encaminhado a uma sala de recursos, tá? Deve ser ofertado, tá? Ou solicitada itinerância na ausência de espaço. O atendimento domiciliar, que é o caso de um aluno e de outros alunos, né, que não pode frequentar a escola devido a precisar de um balão de oxigênio o tempo todo, tá com dificuldades de deglutição, tá com
dificuldades permanentes, acamado, né, sem condições de se deslocar, sem que seja auxiliado e amparado por toda uma equipe. Por exemplo, esse atendimento domiciliar, nós temos na escola Antônio de Queiroz, esse aluno está matriculado lá, e os professores, para atendê-lo, devem ser formados tanto em português, matemática, ciências sociais, e ciência da natureza e ciências sociais. Então, esses 4 professores, em 4 aulas por dia, né, no caso, por semana, vai até a casa do aluno para ministrar a aula de acordo com a série com que ele está. Claro que há uma formação específica antes desse professor ir até a casa, por causa da higiene, do contato, né? E tudo mais. Esse nosso aluno, ele tem uma síndrome degenerativa. Então, hoje, ele dá alguns sinais com o olhinho. E olha, tem que ser bem perceptível para você perceber e não passar, né? Não passar desapercebido o sinal que ele deu. Então, normalmente, as atividades dele é sempre em 2 questões, sim ou não, no formato horizontal, para que ele possa participar das aulas, tá? Então, nós temos esse atendimento domiciliar também oferecido na rede, para qualquer aluno que esteja numa condição parecida ou igual, tá? Que necessite de atendimento médico permanente. Então, esse atendimento domiciliar, o aluno faz jus, tá? A classe hospitalar, que nós ainda não temos aqui, mas qualquer hospital que tenha a necessidade, que atenda, né, os alunos com doenças crônicas, patologias graves, oncológicas, unidades de queimados, que são atendimentos a longo prazo, e como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz, né, que nenhuma criança em nenhum momento da vida pode ficar sem a escola, pode ficar sem a aprendizagem, justifica a classe hospitalar dentro do hospital, tá bom? Então, é outro recurso disponibilizado pelo Estado. Ô, Miss, outra só também, um momentinho. Essa questão do atendimento hospitalar, nós não temos na nossa diretoria, porque ainda não foi solicitado. Sim, mas a partir do momento, né, que for necessário, nós sim dispomos, né, do professor para fazer esse atendimento. Gratuitamente. O hospital ele só precisa ter a querer, né, ter a demanda, e o restante é conosco. O professor ele é contratado pelo Estado, é um funcionário do Estado comum, né? E tudo. O hospital ele abre-se um espaço com banheiro, né, para que o professor possa levar o material dele, a cadeira, a mesa, os materiais de uso. Normalmente o atendimento é móvel, porque é atendido normalmente em salas de quimioterapia, em salas de ambientes de queimados. Então é muito móvel o material. Por isso que precisa de que esse professor esteja preparado para esse tipo de atendimento. É o máximo que precisa, né? Aquele professor que não só ame a educação especial, mas também enxergue, né, a cura dessas crianças, porque a escola é o único meio social que eles têm. Então, quando eu vou dar o atendimento a esse aluno, eu estou dizendo para ele que eu acredito que ele pode ser curado, sim. E que por causa disso, eu estou dando a aula, eu estou ministrando a minha aula, porque amanhã ou depois ele vai sair e eu vou entregar na escola de origem, ele vai tirar a nota referente ao que ele fez e tudo mais. Então, eu falo que a aula hospitalar é aquele momento, é o único momento em que não traz dor àquele aluno, né? Muito pelo contrário, traz a alegria e a esperança de uma cura, porque com certeza quando a gente chega com atividade é porque nós acreditamos que vai dar certo, né? Isso tudo oferecido pelo governo do estado de São Paulo, tá? Gratuitamente. O hospital apenas faz a requisição desse atendimento hospitalar, tá bom? O professor itinerante, que é aquele que vai na escola, que vai até a unidade escolar que não tem espaço, ele é um especialista na área, né? Se eu tenho alunos com DI na minha PEI e eu não tenho espaço físico para ter uma sala de recursos, então eu solicito o posto itinerante. Aí vai ter uma professora com deficiência, uma professora
qualificada na área de deficiência intelectual, que vai atender ali. Aí na outra escola precisa do postineirante de TEA, então vai o professor especialista em TEA, tá bom? E o professor interlocutor de Libras também, que é muito importante na nossa rede também. Falo novamente da importância da anuência dos pais para que esse professor possa ir em segurança, né? A atribuição desse professor ser segura, tranquilamente, porque o professor tanto vai ser atribuído a ele aqui na diretoria de ensino e ele possa ministrar, dar voz a esse aluno na sala de aula, né? E não ser impossibilitado devido o pai não querer essa comunicação. Por isso que anterior à atribuição e antes de enviar as aulas, a escola deve ter a anuência do pai. Se ele quer, se Libras é a forma de comunicação que ele quer para o filho, tá bom? Legal. O PAE também, que é o profissional de atendimento escolar, citei para vocês a resolução 68 no artigo 13, que ele diz que esse profissional, ele pode, um profissional de atendimento escolar, então ele está em todos os níveis da escola, e também, quando em caráter exclusivo, ele pode entrar na sala de aula e auxiliar o aluno no ambiente escolar e naquilo que ele precisa e não nas atividades pedagógicas, tá bom? Todo material usado por esse PAE, todo material. Eu tenho um aluno que usa fralda, ele precisa de fralda, ele precisa de álcool em gel, ele precisa de avental, ele precisa de luva. Todo esse material, quando é feito a licitação, é incluso. Então, você, diretor, que recebeu esse aluno, esse PAE na sua escola, e necessita desses materiais, lá no site da diretoria, no documento de solicitações, na pastinha de documentos de solicitações, numa pastinha dentro dessa pasta maior, tem profissional de atendimento escolar solicitação. Tem um exemplo de materiais que vocês podem estar requisitando para este aluno. Mas eu preciso para o José e para o João. Não, é para o aluno com deficiência que eu atendo, que o PAE está atendendo naquele momento. Então, pode requisitar o álcool em gel e tudo. E para quem que eu faço essa requisição? Para a própria PAE. Você entrega o ofício, você como diretor entrega os itens que você precisa a ela vai entregar para o supervisor dela, o supervisor vai entregar para a empresa vai providenciar e entregar para você. Isso é muito rápido, viu, gente? É rápido. E tudo. Falei com a minha PAE, a PAE já fala com o supervisor e o supervisor já providencia os materiais, tá? Então, você não deve comprar nenhum material de uso para higiene, para o cuidado, para o que o aluno necessita naquele momento junto na escola, né, para o aluno público-alvo da educação especial, tá? Bom, acho que falamos então de todos esses recursos aí que o pessoal tá vendo na tela, né? Faltam mais dois. O porta-a-porta, perdão, isso, é verdade. O porta-a-porta. Esse porta-a-porta, o aluno o aluno precisa comprovar que ele está impossibilitado ele precisa de um laudo médico dizendo que ele está impossibilitado, né, de andar sozinho pela rua, ou transitar com o transporte coletivo e tudo. E ele protocola esse documento, leva no terminal rodoviário e solicita o transporte, tá bem? Ok? Ok. Tanto para a sala de recursos ou para a escola, tá? Certo. Bom, vamos ver então qual é o nosso próximo ponto. E este aqui é muito importante, Mi. Olha só, o atendimento do PAE. Deixa eu tirar a câmera da Mi daqui, prontinho. Atendimento no AEE, que é o atendimento escolar especializado. É o que a gente vai falar então agora. Se você faz parte, né? Se você tem aulas atribuídas aí nesse atendimento escolar especializado, esse momento especialmente é para ti, tá bom? Olha, eu acredito muito nas salas de recursos. Eu vim de lá. E vejo a diferença que o atendimento educacional especializado ele pode fazer quando ele é bem feito. Não existe sala de recursos sem ensino regular e não existe ensino regular sem sala de recursos, tá? O aluno com deficiência, ele necessita desse apoio especializado. E essa troca, essa ponte é muito importante. Por isso que eu falo na hora da matrícula de ser ofertado
aos pais, porque às vezes eles nem sabem desse atendimento. E o aluno passa anos dentro da escola, os professores tentando fazer o melhor, mas sem um professor especializado naquela área específica, tá? Esse atendimento, ele acontece no contraturno. Então, se o seu aluno estuda de manhã, à tarde ele vai na sala de recurso, então ele não perde em nada. E hoje, como as PEIs, né, depois da resolução 10, a PEI pôde atender ter a sala de recursos, né? Antigamente não podia, hoje pode. Então, as salas de recursos também estão funcionando dentro da PEI. Nós temos aí o Gazola, nós temos o Ribeiro, que são PEIs e que estão com as salas de recurso funcionando normalmente, tá? Os nossos professores, eles não tem a exclusividade como o professor da PEI, eles trabalham igual em qualquer ensino regular, um de manhã e um à tarde, mas sempre flexibilizando o horário para melhor atender o aluno do ensino regular, tá? Então, eu sei aonde está essa sala. No site da diretoria tem lá, salas de recursos. Então, todas as salas de recursos que a nossa diretoria tem e atende, todas por área, todas elas têm lá, tá? Todas estão descritas no turno certinho, o nome da escola, o telefone, o endereço. Então, a gente encaminha esse pai para a sala de recursos, né? E esse pai vai até lá, faz a matrícula no AEE, e ele vai ter a matrícula na sala, no ensino regular e no AEE. Tá bom? E depois que fez essa matrícula, o maior benefício é essa troca que esse serviço vai beneficiar esse aluno. Esse atendimento especializado, ele vai até a escola do aluno para falar, não para dar palestra, mas para falar sobre o José, sobre o João, que ele está atendendo há meses. Então, ele atende José, ele sabe como José aprende a matemática, se é com concreto, sem concreto, é contando ou não contando, tá? Ele tem a informação, por ser especialista, ele consegue, nem sondar, ele sabe, ele consegue, através da avaliação, observar e atender e até interagir, inserir mesmo, criar estratégias para que esse aluno evolua, para que esse aluno avance naquele momento que ele já está há um tempo. Então, esse momento, o AEE, né, que é a sala de recursos, especificamente, que agora nós estamos falando em atendimento ao ensino regular, é importantíssimo, mas nós não conseguimos chegar, por exemplo, as meninas do AEE, elas não conseguem chegar até a escola se a escola não enviar o aluno. Então, há necessidade, na hora da matrícula mesmo, que já converse com a mãe e oferte os serviços que o Estado disponibiliza para ela. Muitas vezes eles não sabem. Quando eles chegam pedindo outras coisas que não está na esfera que a gente pode oferecer a eles, a gente fala, nossa, tem a sala de recurso com professor especializado, na área da deficiência do seu filho, no contraturno, ele fala, tem. Então, tem muitos pais que ainda não o conhecem, tá bom? Então, é muito importante que essa informação passe aos pais, para os pais saberem o que esse profissional pode ser capaz, o que esse profissional pode fazer pelo filho dele, tá bom? E não só pelo filho dele, porque eles vão intervir naquele momento no filho dele, vão ver as estratégias, vão ver que forma que ele aprende, que forma que ele não aprende. Depois ele vai até a escola, nós formalizamos até a saída deles, para eles poderem ir atender as escolas, mas não com palestras, falar do aluno em si, que eles estão atendendo. Isso é importantíssimo e faz parte do rol de atividades das meninas e meninos da sala de recursos. Então, olha só, esse atendimento escolar especializado, ele precisa acontecer no período inverso, né, ao da classe comum frequentada pelo aluno. Sim.
Para maior benefício do aluno, esse serviço deve ser oferecido preferencialmente na própria escola que ele frequenta. Caso não seja possível, poderá ser em uma outra escola próxima. Pode. Certo, pode. Mi? Bem Isso. resumidamente, é isso. É isso. Certo. Bom, vamos lá. Mais uma parte, então, da nossa formação. Os professores da rede perguntam. Olha só, Mi, sou professor da sala de recursos. Quais são minhas principais atribuições? E agora? Tive meu primeiro ano de aula atribuídas na sala de recurso, ou estou há 5 anos e ainda não entendi muito, ou me cobram coisas, né? Quais são as minhas atribuições principais como professor da sala de recurso? Olha, a 68, ela traz várias atribuições. A gente podia até ler aqui, vocês estão vendo no PPT, acho que é o próximo, Lili, que ele até coloca, aí eu coloquei, participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, elaborar um plano de trabalho. Mas, para eu não ficar lendo essas questões, que isso aí vocês vão ter em mãos depois, o maior e o mais benéfico é esse atendimento ao ensino regular. A sala de recursos, ela só existe porque o aluno está matriculado em uma escola da rede regular. Então, esse professor, ele deve ligar na escola, falar com a coordenação, falar, ó, que dia que eu posso estar indo aí, para falar sobre o José, sobre as dificuldades dele, como ele aprende, como ele não aprende. Aí a coordenação vai estar marcando com os professores daquele aluno, e esse professor vai falar o que esse aluno, como esse aluno aprende, como que ele vê, como que ele, quais recursos ele precisa para desenvolver, tá? Tudo isso, o professor do AEE, ele pode e deve ofertar ao ensino regular, tá? O restante, ele é um professor comum como qualquer outro. Como qualquer outro. Ele está sujeito às mesmas legislações. Então, ele é o professor que vai estar sob a subordinação da coordenação, da direção e tudo. É um professor comum como outros, só que especializado na área da educação especial, tá? Certo. Essas competências do professor estão na 68 de 2017, onde vocês podem ver claríssimo cada ponto de vocês, para vocês, sobre vocês, para poder desenvolver dentro do ensino regular e em sua sala de recursos. Claro que a sala de recursos é um ambiente onde eu vou perceber, é por isso que nós formalizamos o site e colocamos por área. Por quê? Porque você vai abrir, você é professora de deficiência intelectual. A hora que você abre a página da educação especial, está lá, deficiência intelectual. Todos os anexos dentro dessa pastinha de deficiência intelectual são anexos que devem ser preenchidos por você. Sempre que há uma mudança de resolução ou que há uma implantação de um novo anexo, eu estou colocando. Esse site é o tempo todo em movimento, ele não é estático. Então, eu alimento sempre que necessário. Então, cada uma das pastinhas que estão no site, na área específica, é para você, professor especializado. E lá estão todos os instrumentais, as avaliações que você deve fazer e para conhecer o seu aluno, a família, a anamnese, anexo 1, PAI, que é o plano de atendimento individualizado, o registro de atendimento diário, tá? O relatório bimestral que deve ser entregue para os coordenadores sempre que for feito o conselho de classe. Então, sempre que for terminar o bimestre, junto o relatório bimestral do que eu realizei na sala de recurso, se eu fui à escola do aluno, o que aconteceu, o que o aluno desenvolveu na minha sala de recursos, quais recursos eu utilizei, tá bom? Então, esses são algumas das funções mais importantes que vocês deverão desenvolver, tá? Isso bem especificamente. Mas o site, ele traz para cada pastinha da área de vocês. Tá bom? E ali estão todos os anexos, todos os instrumentais que vocês deverão pesquisar de acordo com a área específica de vocês, tá? Ok. Bom, vamos ver qual que... essa pergunta é boa. Deixa eu colocar aqui no PPT pra gente acompanhar. Diz assim, olha...
Vejam aí na tela qual que é a pergunta e veja se você, professor, já se questionou sobre isso. Peguei aulas como professor interlocutor. Quais são as orientações específicas neste caso? É dar voz ao aluno. Essa é a principal atribuição. E transmitir, né? O que o aluno quer dizer, na verdade é dar voz. É dizer o que o aluno quer falar naquele momento ao professor e o que o professor quer dizer àquele aluno. Essa é a principal atribuição do intérprete de Libras, tá? Essa é o principal. Ele tem outras atribuições? Ele pode ser eventual? Não. Faltou tal professor e o professor que ele atende, o aluno que ele atende, faltou hoje e ele está aqui ocioso, né? Ele pode substituir em determinada sala? Não. Não está dentro do rol de atividade dele. Ele tem sim que fazer interpretação para os alunos surdos, tá? Os deficientes auditivos, em grupo de até 4 alunos, a legislação fala até 4, mas nós não colocamos, no máximo que nós colocamos no Barão foram 3, né, que precisou de 3 alunos, mas a legislação fala até 4 por sala. Conhecer antecipadamente o conteúdo das aulas é importante porque ele sabendo o que vai ocorrer na aula, como o surdo é muito visual, ele tem como preparar antecipadamente algumas gravuras, alguns sites de procura, algumas imagens para que fique mais, para que o aluno surdo aprenda de maneira mais maneira mais fácil possível, né? Organizar as palavras, né, e os apoios visuais, porque o surdo é visual, então essa é uma questão que eles devem fazer, tá? Vocês deverão fazer, né, preparar essas aulas antecipadamente junto com o professor da sala comum. Não é preparar a aula, é estar junto do professor. Ele diz para você o que ele vai fazer e você percebe, olha, o João, se eu levasse ele a perceber tal gravura, se eu pegasse tal site ou tal imagem, ele aprenderia melhor. Quer dizer, é esses cliques que nós precisamos estar auxiliando os professores do ensino regular, tá bom? Posicionar-se sempre em frente aos alunos, né? Transmitir ao professor as dúvidas, do mesmo caso também, o professor quer falar com o aluno surdo, transmitir o que o professor quer dizer ao aluno. Interpretar também a interação entre os colegas, né? Então, quer dizer, tá junto dele o tempo todo, né? Principalmente nos ambientes escolares, não recreio, ele é um professor, então ele no horário do recreio ele vai fazer a pausa junto com os outros professores, mas no momento das aulas, junto com os outros professores, interagir, interpretar, dar voz que o surdo precisa naquele momento, tá bom? Maravilha. Bom, nós separamos para vocês aí a resolução SE 8, né, Mi, de 29 de janeiro de 2016, que fala sobre essa atuação dos professores aí qualificados na língua brasileira de sinais, tá bom? Conhecida como Libras. Quase derrubei meu café, vocês não viram, perderam. Bom, vamos para o próximo tema, então. Vamos falar sobre a adaptação curricular. Nossa, a gente ouve muito sobre isso quando a gente visita as escolas. O que eu tenho que fazer? Meu Deus, tem que mudar tudo. Então, esse é o nosso momento de interação agora no chat, tá bom? Olha só, a adaptação curricular ou flexibilização curricular, que é a mesma coisa, né, Mi? Só muda o termo, mas a mesma coisa, adaptação e flexibilização curricular para estudantes público-alvo da educação especial. O professor precisa mudar todo o currículo para atender esses estudantes? O que vocês acham, professores? Vocês precisam mudar todo o currículo, alterar todo o currículo para atender aos estudantes da educação especial? O que vocês acham? O que vocês têm feito? Coloquem aí no chat, então. Nós teremos aí 1 minuto e meio. Vocês vão ver 3 minutos na tela, mas a gente vai deixar 1 minuto e meio, tá bom? Para vocês interagirem e a gente conversar um pouquinho com vocês no chat também, tá bom? 1 minuto e meio, então, para interação.
Michele, PCNP de Educação Especial. O que você diz? Qual que é a orientação? O professor precisa mudar todo o currículo? Não. O currículo, ele não deve ser modificado. Muito pelo contrário. Ele deve ser flexibilizado, adaptado às condições, tá, do aluno. Então, a gente pode passar até para o outro. Quando eu penso em currículo, eu penso nesse currículo que vocês trabalham com todas as salas, tá? É o São Paulo Faz Escola, é o Aprender Sempre, é o material que nós temos em mãos. Como fazer para aquele aluno que não consegue entender? Eu vou ter que pensar. Às vezes, eu vou priorizar determinados objetivos. Será que ele precisa entender todos aqueles objetivos? Todas aquelas habilidades? O que é mais importante? O que eu posso priorizar para o meu aluno? É isso que vocês devem pensar ao adaptar. O que o meu aluno precisa aprender? Será que é necessário ele saber isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro? Que todo mundo está vendo? Às vezes não. Muitas vezes eles não vão adquirir, nem agora e nem daqui a algum tempo. Então nós precisamos priorizar o que é mais importante para aquele meu aluno aprender. Aí entra de novo a sala de recursos. A sala de recursos, ela tem os meios, os instrumentos para dar para vocês onde o aluno está, o que ele aprendeu até aqui e às vezes até onde ele pode chegar. Se ele tem essa condição com tais e tais recursos, ele consegue aprender. Tá bom? Às vezes, você vai ter que acrescentar um determinado objetivo. Às vezes, você vai simplificar. Às vezes, você vai ampliar determinado objetivo. Não sei, vai depender da área, vai depender do aluno que você vai atender, tá? E às vezes, você vai precisar eliminar certo conteúdo. Às vezes, vai precisar eliminar determinados objetivos. Tá bom? Às vezes você vai ter que modificar o tempo da atividade. Isso tudo é adaptação e flexibilização curricular. Tá bom? Por isso que não é necessário modificar tudo. E sim adaptar, flexibilizar para que meu aluno possa aprender. Eu tenho 10 habilidades naquele bimestre. 5 habilidades para eles aprenderem. Qual é a mais importante? Aí eu vou priorizar aquela habilidade para aquele meu aluno. E aí, baseado nas atividades que tem dentro do caderno, eu vou olhar e vou falar, ele não consegue ler da forma que está no caderno, então eu preciso ampliar a letra, eu preciso colocar com a letra de forma maiúscula, eu preciso colocar menos atividades, tá 15 atividades, para eles responderem, eu vou colocar 2 para o meu aluno responder. Isso tudo você está flexibilizando a forma do aluno ter acesso àquele currículo, tá bom? E adaptando da melhor maneira possível. É o que você tem em mãos, é com esse material mesmo. Muitas vezes a gente via professor buscando da internet, buscando tal atividade. Não, isso não é adaptar. Isso são atividades diversas, tá? A adaptação correta, ela é feita com o currículo do Estado de São Paulo. Não preciso modificar tudo, muito pelo contrário. Eu preciso pegar um item do currículo ou outro item um item que está no currículo daquele bimestre ou daquele semestre e trabalhar com o meu aluno de acordo com o que ele consiga desenvolver, tá bom? Por isso que não existe atividade feita, né? E aqui em todo o estado de São Paulo nós temos um núcleo Braille que justificaria, porque em Braille o aluno que sabe ler em Braille, o aluno que é cego, ele tem a leitura em Braille, então teríamos um núcleo Braille. O aluno que tem a deficiência física, o PC, muito difícil. Às vezes ele é espástico, é tetraplégico, às vezes escreve assim. Você vai ter que perceber qual o material que você vai ter que pôr nessa mão. Se essa mão é boa, se é essa mão que é boa. Então eu vou ter que perceber as adaptações dos recursos que eu estou trabalhando com ele, tá bom? Aí não é mais atividade, são os recursos trabalhados com ele. E quem vai dar essa dica para vocês? As salas de recursos. O recurso trabalhado, como ele pode trabalhar com esse recurso, que melhor daria para, se eu colocasse determinado recurso na mão dele, será que ele conseguiria marcar
né? Por mais espástico que ele conseguiria, que forma a da atividade? Será que se eu pôr na horizontal e colocar só 2 questões para ele responder, sim ou não, ali, e com o texto pode ter 10 páginas, mas eu resumo esse texto em 2 parágrafos, uma fonte maior e com 2 alternativas. Será que mesmo ele espástico não conseguindo, eu colocando numa altura que ele consiga, com uma prancha e tudo que pode estar requisitando a diretoria de ensino, eu coloco uma prancha ou um apoio de livre caderno para esse aluno PC, que também nós temos para disponibilizar para o aluno que é paralisado cerebral. Se eu colocar numa altura que ele consiga, e ele com a mãozinha lá, ele vai lá e risca o que é a resposta correta. Quer dizer, eu dei autonomia para aquele meu aluno, eu trabalhei a mesma atividade do currículo, com o recurso correto, meu aluno conseguiu adaptar. Tá bom? Meu aluno conseguiu realizar a atividade com excelência. Então, quem pode dizer isso para mim? Que atividade é melhor e de que forma é melhor? A sala de recursos. A sala de recursos, ela avaliou, ela conhece o aluno que ela está trabalhando, então ela pode dizer para você que tipo de atividade, que tipo de recurso ajudaria, quantas atividades ele consegue fazer, o que seria melhor para ele nesse momento. Seria só o tempo dos objetivos ou o tempo das atividades? Seria só os recursos, né? Esses dias eu atendi uma PCG, ela falou para mim que o aluno é TEA. É excelente, ela falou, a gente só tem que adaptar o tempo das atividades. Quer dizer, usando o mesmo currículo, a mesma atividade, só que com um tempo maior. Então, se a turma vai desenvolver 10 atividades, para ele desenvolver no mesmo tempo, ele pode desenvolver 3. As 3 mais importantes, não quer dizer que ele tem que desenvolver as 10 que foram dadas, mas dessas 10, quais são as 3 mais importantes para você, professor? E aí nós vamos disponibilizar para o nosso aluno com deficiência, tá bom? Legal. Mi, vamos lá para o próximo slide. Nós vamos falar agora como devem ser os registros das adaptações ou das flexibilizações curriculares, como que elas devem acontecer. Aí nós trouxemos alguns fragmentos, alguns pedaços, né? Sim. Para exemplificar. Então, a gente vai para o primeiro, Mi. Isso. Esse anexo 3, deixa eu só dar uma olhadinha nele aqui. Isso. Ele é do TEA. Nós temos o anexo 3 dentro da resolução, tá? Dentro da CGEB de 14 de janeiro de 2015, ela traz esse documento como oficial para os professores da rede regular de ensino. Então, ele vai ser um apoio para vocês. Vocês vão entregar para o seu coordenador a cada bimestre, né? Mas ele é preenchido de acordo com as atividades que você vai realizando e adaptando para esse aluno. Nele vai ter aí colocando o tipo de atividade que você vai exemplificar, o recurso. Vamos citar aquele exemplo que eu atendi a PCG que falou que foi só o tempo que foi modificado. Aqui no recurso, na hora da intervenção, ela vai colocar tempo nas atividades ampliadas. Tempo ampliado durante as atividades. Foi o que o TEA precisou, tá? Então, nós vamos ter 2 anexo 3, que é o que o professor de ensino regular deve cumprir. Um para deficiência intelectual e um para TEA, o transtorno de espectro autista, tá? Esse agora que aparece para vocês é o de deficiência intelectual. Tá? O de deficiência intelectual deve acompanhar a maioria, né, de vocês. Então, nós vamos ter o TEA, que nós vamos estar colocando uma coisa ou outra, porque nem sempre ele é igual ao deficiente intelectual, que precisa ser modificado muitos dados da atividade, muitas coisas da atividade para ser atingido, né? Mas que não é o caso do TEA, tá? Agora, o deficiente intelectual, nós vamos trabalhar com a expectativa trabalhada na sala de aula, que é o próximo item. Deixa eu pular aqui. Que vocês vão preencher aí, né? Matutino, vespertino, turno que vocês trabalham. E na descrição, que esse anexo é do DI, então nós vamos chegar à conclusão do seguinte. Nós vamos fazer para a TEA, que é o passado, tá? Ele é para o transtorno de espectro autista. Lá nós vamos colocar o recurso, a intervenção, a atividade, o objetivo, tá bom? E esse daqui, que é o de deficiência intelectual que vocês estão vendo em tela,
Ele é para atender o deficiente intelectual. Como que eu devo fazer? Eu vou começar a trabalhar sobre a... Não sei, me dá um exemplo, me ajuda num exemplo. Eu vou trabalhar um texto narrativo, tá? Vou trabalhar o texto narrativo. Então, era uma vez, linda floresta, com belas flores. Vou começar a descrever. O texto para a turma toda foi 10 páginas, foi 5 páginas. Para o deficiente intelectual, o professor vai fazer um resumo, às vezes, de 3 parágrafos. E aí, ele vai trabalhar lá as palavras essenciais do texto que o levem a perceber que é um texto narrativo. Mas ele é muito comprometido, ele não vai conseguir encontrar no texto. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar as palavras lá, flores belas, floresta iluminada. Você pode até colocar e pôr as palavrinhas para ele e falar, olha, Márcio, você vai encontrar essas palavrinhas que estão aqui no texto. É o mesmo texto trabalhado com a turma, é a mesma habilidade desenvolvida com a turma, que era entender o que é um texto narrativo, porque, claro, depois que o aluno fez a leitura, o professor faz a leitura para o aluno, por completo, do aluno com deficiência ou sem deficiência, né? O professor, ele conta, o jeito do professor contar a história, falar a história é diferente muitas vezes do que eles estão lendo. Então, o professor leu, então ele coloca a expectativa trabalhada com a sala, que os alunos percebam algumas palavras que são características de um texto narrativo. E com o aluno de deficiência intelectual, que ele consiga entender que ele consiga perceber através da leitura do professor que um texto narrativo é cheio de detalhes, ou que tem algumas palavras que são diferenciadas, que são mais ilustradas, entendeu? Eu não sou especialista em língua portuguesa, então teria que ter um professor de língua portuguesa para estar me auxiliando nesse momento. Mas seria uma forma de vocês estarem trabalhando com o professor aquele determinado texto, com o aluno aquele determinado texto, e junto com os outros alunos. Então, a expectativa com a sala de aula foi aquela, e com o aluno com deficiência intelectual foi essa, que ele conseguisse entender ou compreender o contexto de um texto narrativo, tá bom? É o mesmo conteúdo trabalhado, tá bom? Só que de maneira diferenciada. Esses exemplos de flexibilizações, a gente vai estar conversando. Eu acredito, eu tenho todos eles no site da diretoria, tá bom? No ambiente professor, sala de recurso e professor coordenador ensino regular. Então, eu vou dar uma pincelada, tá? Porque me avisaram que eu tenho 9 minutos. E tudo. Então, assim, eu amo a educação especial. Então, falar para mim da educação especial, acho que tinha que ser dias. Mas, o tamanho da letra é uma coisa muito importante. Às vezes, vocês consigam, simplesmente pela forma, a letra não está cursiva, a letra está ampliada e de forma maiúscula. Isso ajuda muito o aluno. A quantidade de atividade é muito importante, tá? E a gente, com essas flexibilizações, a gente consegue atingir quase todos, inclusive aqueles que têm dificuldade de aprendizagem, que não é o nosso público-alvo da educação especial. Mas nós conseguimos, se a gente tentar cumprir ou colocar no nosso plano essas flexibilizações, tá? O tempo da atividade, as atividades devem ser ofertadas em menor quantidade, tá? Isso é muito importante. Avisar quando você vai começar a atividade, quando você vai terminar. Um comando por vez é muito importante. Abra um caderno. Aí eles abriram o caderno. Agora, pegue o lápis. Agora, vamos pegar a borracha. A professora vai começar a escrever na lousa. E assim, nós vamos dando para o aluno a rotina, o que está acontecendo e o que vai acontecer durante todo o nosso momento, aquele momento tão gostoso da sala de aula, tá?
oferecer apoio para ele, tá? E situá-lo do que está acontecendo. Ó, é aula de português, porque às vezes o professor de português, de matemática, de qualquer disciplina, a gente chega e já vai falando, ó, página tal, 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 tal. Ele está perdido. Então, falar, olha, eu sou a professora de português, vou trabalhar com o livro de português. Abre aí, Márcio. São Paulo faz escola de língua portuguesa. Então, o Márcio vai abrir. Abriu, Márcio? Abriu. Então, quer dizer, situá-lo do que está acontecendo, tá? E, se possível, do que vai acontecer. Nós vamos trabalhar tal atividade. Agora, todo mundo vai resolver a atividade número 1. Entendeu? E se certificando e conduzindo de acordo com a necessidade do seu aluno, tá bom? As atividades impressas são muito importantes. Muitas vezes você não consegue, só com a lousa, trabalhar com aluno com deficiência. Então, traga previamente impressa as atividades que você ache importante. Coloque na letra maiúscula, com essas instruções que eu estou dando, com essas dicas que eu estou dando, sempre em sentenças, o menos é mais. Então, para todo mundo vai ter 10 sentenças, para ele vai ter 2, tá? Mas traga impressa, com o texto menor, na letra maior, que ele consiga enxergar. Quer dizer, você preparou a atividade. Assim como você preparou para os outros alunos, você preparou a dele. Então, naquele momento que os outros estão fazendo, ele também está fazendo a atividade dele, né? Tá? E sempre que possível, gente, questões de múltiplas escolhas. 2, 3 no máximo, tá? O menos é mais. Vou falar mais uma vez, o menos é mais, tá? Certo. Bom, vamos ver o próximo. O uso da calculadora, eu acho que é uma questão também importante da gente falar, tá? Os diferentes recursos e o uso da calculadora. Professor, se ele já entendeu o sistema de multiplicar, não vai adiantar que ele não vai abstrair. Nós vamos precisar da calculadora para que ele consiga efetuar determinadas continhas, determinadas equações pedidas por você. Então, nós vamos necessitar da calculadora como recurso nesse momento, tá bom? Então, não tenha medo. O aluno entendeu o sistema de multiplicar, o sistema de dividir, auxilie, deixe-o usar a calculadora como um recurso, tá? Sim. Olha só, Mi, então vamos colocar aqui para eles verem na tela. Nós, professores, precisamos lembrar de incentivar então a autonomia desses estudantes de educação especial, ajudá-los sem fazer atividade pelo estudante, que isso às vezes acontece, até porque o professor fica correndo contra o tempo. Sim. Mas evitar ao máximo, porque esse estudante ele consegue, ele pode fazer sozinho, e compreender que nem todos os alunos atingirão o mesmo grau de abstração de conhecimento, como você disse anteriormente. Isso é muito importante. E isso não dá para colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, né? Então, cada um no seu ritmo. Olha só, Mi, está aí a imagem da da Clara Marinho, ela que é estudante universitária, e nós vamos ver um vídeo dela nesse instante, falando sobre a questão de ser portadora de deficiência física. E ela deixa essa frase que eu acho muito legal, que a deficiência não é um mal, é simplesmente uma característica. Então, nós vamos assistir este vídeo agora, e a gente já está caminhando para o final da nossa formação, tá bom? O termo mais correto para caracterizar a pessoa que nasce com alguma deficiência ou que adquire a pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes da sua deficiência. Eu sempre preferi que me chamassem de deficiente, porque não é afronta. Essa é uma característica, não é uma condição pra mim. Eu não sou condicionada a ter alguma coisa. Eu simplesmente tenho. A deficiência é dádiva. Pra mim é uma dádiva. Não é algo que me veio por acidente. Não existe acidente. Assim que vem. A gente está presente no meu corpo.
E não é por isso que eu sou uma pessoa mais ou menos evoluída. Eu sou só uma pessoa como qualquer outra. E a gente está aqui nesse mundo por um motivo. E esse motivo é aprender e ensinar. Aprender consigo e com os outros e ensinar para si e para o outro. Creio que é esse o sentido de estarmos aqui. Se estamos aqui e não aprendemos conosco, de que adianta estarmos aqui? A deficiência não é um mal, é simplesmente uma característica. Qualquer um pode nascer com deficiência ou ficar com alguma deficiência. Tudo bem ou tudo mal vem do que você faz com o que você tem. O que você tem é o que você tem, não importa. Agora, o que você faz com o que você tem é o que vai definir se o que você tem é bom ou se o que você tem é ruim. Hello, Mr. Deficiente. Eu tenho muita orgulho disso. E você? Tem orgulho de quem é? Beijo, gente. Bom, a gente gostaria de agradecer esse momento de aprendizagem com vocês. É sempre um prazer receber vocês, né? A gente sentir tão pertinho, foi isso que a gente fez com essa mesa, trazer vocês para perto, que é isso que a deficiência faz conosco, né? O aluno com deficiência, ele quer sentir você, ele quer ouvir você, ele quer que você se preocupe com ele, sabe? Enxergue a essência que ele é. Essa frase que a Clara traz é muito linda. A deficiência não é um mal, é simplesmente uma característica. Se a gente aprender a olhar os nossos alunos assim, com certeza nós vamos fazer muita diferença na vida deles. Muito obrigada, viu, Letícia? Eu que agradeço, por todo o carinho. Imagina. Eu agradeço a parceria, foi muito legal, foi muito bacana. Agradeço a vocês, professores, que participaram. Não esqueçam de preencher a sua presença, sim, no link de presença. A gente esqueceu, né, de falar no começo. Acesse o link na descrição desse vídeo e preencha a sua presença, tá bom? Bom, nós deixamos um PPT super especial, né, Mi? Vamos deixar ele aqui, olha. Um obrigado. Um abraço a vocês. Em Libras. Um beijo, até mais. Alternativa para vocês. Muito obrigada. Porque adquirir é pessoa com deficiência. Porque a pessoa vem antes da sua deficiência.